Olha só, um dos maiores exportadores de soja brasileira para a China é a China mesmo. O grosso das exportações acontece via traders agrícolas, que é a Cargill, a Bunge, a Louis Dreyfus. Elas compram das fazendas e vendem para os clientes do exterior, cuidando da parte logística no meio do caminho. Acontece que hoje a segunda maior trader de grãos do mundo é a COFCO, uma estatal da China. E a China também é o maior destino da soja brasileira, lógico. Perto de 80% do que a gente exporta de soja embarca para lá. E 9 de cada 100 sacas hoje viajam com a COFCO. Não é só soja, nem só para a China. A operação brasileira da COFCO é a maior exportadora agrícola do Brasil. Foram 17 milhões de toneladas no ano passado, principalmente soja, milho e açúcar, para o mundo todo. Esse vídeo é sobre os investimentos da China na infraestrutura do Brasil. E a COFCO é uma das estatais de lá que estão botando dinheiro aqui. Ela operava 2 terminais no Porto de Santos, além de alugar instalações de outras empresas. Em março desse ano agora, ela inaugurou parcialmente o 3º terminal dela, o TEC, que também é conhecido pelo nome técnico da área que ele ocupa lá no Porto de Santos, que é STS-11. O TEC entra em operação plena no ano que vem. Quando isso acontecer, a capacidade da empresa lá no Porto de Santos vai saltar de 4,5 milhões de toneladas por ano para 14 milhões. Vai ser o maior terminal da COFCO fora da China. Isso não significa que eles vão exportar quase 10 milhões de toneladas a mais. É que o STS-11 também vai absorver carga que estava indo pelos terminais de outras empresas ali. O ponto é que isso diminui os custos de exportação para a COFCO. Vamos falar um pouco mais de porto aqui. A fauna dos terminais de carga é vasta, mas ela se divide em basicamente 2 reinos. Um é o dos terminais de granéis, tipo o STS-11. Vai tudo solto, sem embalagem. Em vez de saca de soja empilhada, o navio recebe um rio de grãos caindo pela correia. O outro reino ali dos portos é o dos terminais de contêineres. iPhone, blusinha, peça de carro, remédio, tudo vai nesses caixotões de tamanho padrão. É como se o comércio global fosse feito assim de peça de Lego. O mesmo container que está empilhado no navio, ele vira vagão de trem, traseira de caminhão, e aí segue viagem sem ninguém ter que abrir a porta para desempacotar tudo. Por essas, os contêineres padronizados são uma invenção ali não muito menos importante do que a roda. Então, 11% dos 14 milhões de contêineres que se movimentam pelo Brasil passam pelo TCP, o Terminal de Contêineres de Paranaguá, no Paraná. E desde 2018, o TCP é parte do portfólio de outra estatal chinesa, a CM Ports. Essa é a maior operadora de contêineres da China e agora é uma das maiores daqui também, mais precisamente a número 3. E talvez ela até suba uma posição nesse ranking. É que a CM Ports assinou, no início de novembro, um acordo com o governo se comprometendo a investir R$1,5 bilhão na ampliação ali do terminal. E esse não é o único investimento dela no Brasil. Vamos para outro agora. Lembra do Eike Batista? Então, no começo do século ele queria montar um complexo de mega empresas que se retroalimentassem. Começava com uma mineradora, a MMX, e uma petroleira, a OGX. Para fornecer energia para as duas, ele criou uma empresa de termoelétricas, a MPX. O combustível dessas termoelétricas viria da mina de carvão dele, a CCX. E aí também tinha a LLX, que era o Porto do Açu, no Rio de Janeiro. O porto aí teria terminais de granéis para escoar o minério de ferro da MMX e o petróleo da OGX. O tempo passou, as coisas mudaram, mas o porto saiu. Não com o Eike, lógico, mas com a Prumo Logística, que comprou o controle ali em 2013 e colocou o porto para funcionar. Hoje o porto tem 11 terminais e o de petróleo ali é um colosso. Ele responde por 30% das exportações brasileiras de petróleo. É que o porto recebe as embarcações que vêm das plataformas marítimas e transfere ali o petróleo para os petroleiros gigantes que vão fazer a exportação. Isso leva a gente de volta lá para a CM Ports. Em fevereiro de 2025, ela assinou um acordo para comprar 70% ali desse terminal de petróleo, com os outros 30% continuando na Prumo. O negócio não está concluído, precisa da aprovação dos órgãos reguladores e de mais burocracia. Caso o negócio feche, de qualquer forma, a CM Ports passa a responder pela parte logística de 21% das exportações brasileiras de petróleo. No caso aí, 70% do que está hoje com a Prumo.
não falta investimento da China em porto. Só que um dos maiores desses investimentos chineses no Brasil não tem a ver com transporte de carga, tem a ver com transporte de gente. Um trem de passageiros entre São Paulo e Campinas. A ideia de ligar São Paulo e Campinas por trem é tão antiga quanto os trens. Rolou há mais de 150 anos, em 1872. Mas no fim do século XX o serviço ainda era lento, precário, e deixou de existir em 1999. Mas o sonho de um trem moderno ligando as duas cidades nunca deixou de existir. E deve sair do papel, finalmente, com o trem Intercidades, uma concessão que o governo do estado leiloou em 2024. E quem arrematou? 60% ficou com a família Constantino, via Grupo Comporte, que é a holding de transportes terrestres deles. E 40% ficou com outra estatal chinesa, a CRRC. Ela é a maior fabricante de trens do mundo, tem 90% do mercado na China. A previsão é que o trem Intercidades consuma 14 bilhões de reais em investimentos. 8,98 bilhões vão ficar com o governo do estado. Considerando que a CRRC vai cuidar de 40% do resto, a gente está falando em 2 bilhões ali de investimento. E a inauguração está planejada para 2031. A CRRC vai construir os trens dos Intercidades também, não só esses trens. Eles venceram em 2025 uma concorrência para fabricar 44 trens para o metrô de São Paulo. A CRRC ela bateu a Alstom da França, que é uma fornecedora tradicional do governo paulista. O contrato ali é de 3,1 bilhões e ela vai montar os trens em Araraquara, no interior de São Paulo. Bom, eu falei com o Juan Landeira, que é diretor para a infraestrutura da Álvares Emerson, e ele me comentou o seguinte, que o crescimento da China foi bastante ancorado em projetos de porto, ferrovia, metrô. Isso criou um ecossistema que junta empresas com capacidade técnica e uma estrutura de financiamento que dá oxigênio para elas. É natural, então, que elas exportem esse sistema para países com déficit de infraestrutura, tipo o nosso. E se isso ajudar a economia chinesa, melhor ainda para eles. E ajuda mesmo, porque no fim está tudo meio que interconectado. Olha só, a energia elétrica que alimenta os projetos da China no Brasil vem, em parte, da China mesmo. A State Grid, do governo de lá, controla a CPFL, que é responsável por 15% da distribuição aqui. A China Three Gorges, que é a CTG, ela cuida de 3,5% da geração brasileira. E as duas compram painéis solares da China, que responde por 80% da produção global. Com o petróleo é a mesma coisa. Parte do que chega ali no Porto do Açu, que é o alvo da Semiports, vem da Sinuk, da CNPC e da Sinopec, que são petroleiras da China que atuam nas águas brasileiras. No fim das contas, é a mesma lógica que o Ike Batista sonhava lá para ele mesmo. Um grupo de empresas gigantes no qual uma alimenta a outra, multiplicando a receita do controlador por trás delas todas, que nesse caso é o Estado chinês. Só tem duas diferenças. Com o governo chinês nesse papel, a escala é monumental. E a outra diferença é que agora está dando certo.